Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, ele disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E também para reunir na unidade os filhos de Deus dispersos. Meu irmão, minha irmã, este evangelho narra a decisão final dos chefes. A decisão de matar Jesus. Eles fazem uma submissão da fé à política. Se deixarmos que ele continue assim, virão os romanos. E o sumo sacerdote Caifás lavra a sentença: é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira. O evangelista João interpreta: Caifás profetizou que Jesus ia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. De fato, a morte de Jesus reuniu numa só igreja os filhos de Deus dispersos pelo mundo inteiro. A Santa Igreja reúne cristãos de todas as raças e culturas. Por isso, a chamamos católica, que significa universal. E isto não é mais que um começo, ou uma figura da união em Cristo de toda a humanidade no final dos tempos. Os cristãos são os primeiros chamados por Deus a reunir os filhos de Deus dispersos. Entretanto, a manipulação dos fatos, a opressão, as ideologias e o pecado tentam impedir que a humanidade se agrupe num só rebanho em torno de Cristo. Acontece uma luta e a cada momento surgem novos adversários para os cristãos. Entretanto, a ação perseverante e não violenta, o espírito de reconciliação e a oração fazem com que o projeto de Cristo avance no mundo. Este é um ideal que empolga os cristãos, especialmente os jovens. Jesus congregará, com sua morte, os filhos de Deus provenientes de todos os pontos cardeais, formando um novo povo de Deus. Esta é a eficácia da morte de Jesus na cruz, que foi decidida pelas autoridades no Evangelho de hoje.
No projeto de Jesus, a vida surge da cruz. É a cruz da dor, da doença, das humilhações e perseguições. Mas atrás da cruz brilha uma luz que ilumina o universo inteiro. Os judeus pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Humanamente, a cruz é o contrário das aspirações humanas. Mas, iluminada por Cristo, ela parece como algo que transborda, supera a morte e leva à ressurreição. Amém? Meu irmão, minha irmã, fique na paz de Jesus, que você tenha um excelente abençoado dia, uma excelente abençoada semana. Amanhã, dia do Senhor, amanhã, domingo de Ramos. Que possamos estar presentes na casa do Senhor, que possamos estar presentes à Eucaristia. Amém?